Oi, oi, aluno! Se você vai fazer a sua revisão de literatura narrativa e não sabe como começar, não sabe como fazer, então este vídeo é para você. Nós vamos mostrar passo a passo como fazer esse trabalho aqui no Monografes. Fica ligadinho, acompanhe a gente até o final, acompanhe esta aula até o final, para você não perder nenhuma dica. Vamos lá. Nós estamos aqui no Monografes, a nossa plataforma para orientar a escrita de trabalhos científicos, e a primeira ação que você vai fazer é clicar nesta opção de proposta de pesquisa. A proposta de pesquisa do Monografes é esta, ela fica localizada aqui no menu lateral esquerdo da tela. Você vai clicar nesta opção para iniciar a resposta deste formulário. A proposta de pesquisa ela vai fazer algumas perguntas bem simples para você, por exemplo, sobre o que você vai falar, qual o seu tema central, e aí você segue respondendo. A gente respondeu aqui a título de exemplo, apenas para exemplificar mesmo, com os exemplos que a própria proposta traz. No caso, sobre o que você vai falar. Então, eu respondi literatura no ensino médio. Qual outro assunto ou aspecto que você acredita que está relacionado com literatura no ensino médio? Letramento literário. Então, você vai respondendo. Aqui eu respondi apenas com respostas baseadas na temática da literatura, mas você vai responder com respostas, pensando aí com relação à sua temática de pesquisa. Respondeu aqui todas as perguntinhas. Você vai avançar aqui, nós temos a etapa do sumário. A proposta de pesquisa, ela gera já aqui sugestões de títulos para os capítulos do referencial teórico do seu trabalho. Aqui lembrando, você pode apagar título, editar, clicando aqui no lapisinho você consegue editar aqui o título, terminou, clique em salvar. O nível você consegue mexer, transformar de repente um capítulo em subcapítulo, um subcapítulo em capítulo, enfim, você pode mexer. Por exemplo, esse é um subcapítulo, Se você troca o nível para 1, você transforma de subcapítulo para capítulo. Então, você pode também fazer esse ajuste, além de que pode adicionar títulos, adicionar assuntos, caso você tenha alguma ideia que queira acrescentar aqui. Então, não é uma estrutura engessada, é uma estrutura moldável que você pode adaptar. Aqui a gente tem a estrutura de sumário em texto, sem esses botões de edição para você visualizar como ficaria, enfim. E aqui na etapa das problemáticas, você tem várias problemáticas que a proposta de pesquisa ela sugere para você. Olha, são 4 páginas com várias problemáticas diferentes para você escolher a que você mais gostar. Essas problemáticas são formuladas com base nas respostas que você inseriu aqui no desenvolvimento. Eu gostei aqui na página 2 dessa problemática, cliquei e escolhi esta, tá bom? Feito isso, você vai fazer o mesmo passo a passo, Após escolher a problemática, avança aqui para elementos e aqui você vai perceber que a proposta ela te apresenta aí os elementos que são fundamentais para o delineamento da sua pesquisa. Então, problema, objetivo geral, hipótese, título, tema, delimitação, justificativa, objetivos específicos e metodologia, uma base metodológica. Aqui nessa etapa, eu ousaria dizer que os elementos principais ou os mais importantes para quem vai fazer uma revisão de literatura narrativa é a problemática e a delimitação do tema. A delimitação do tema porque ela é a lacuna do conhecimento. O que é a lacuna do conhecimento, professora? Enfim, é o diferente, É o diferente que você vai apresentar na sua pesquisa. É um aspecto diferenciado, eu poderia dizer, com relação à sua temática. Então, só para você ter um exemplo prático, do que seria essa lacuna do conhecimento, aqui a gente está falando de literatura, Então, literatura no ensino médio seria um tema, seria uma delimitação, a gente já tem uma delimitação aí, literatura, então, literatura no ensino médio. Dentro dessa literatura no ensino médio, a gente está falando de letramento literário. E de letramento literário, a gente ainda tem a delimitação para o foco, do repertório literário diversificado, de gêneros literários que não são canônicos, trazer para esse ensino de literatura gêneros literários que são muitas vezes marginalizados pela escola, como obras de literatura indígena, ou africana. Então, temos essa visão. Um outro exemplo também legal, para a gente comentar, se fosse outro tema. Por exemplo, se a gente estivesse falando de tecnologias digitais. Então, uma delimitação para focar nas aulas online, a questão da aula online. E ainda dentro desse contexto de aula online, a velocidade de conexão por estado, talvez, Então, vale aí o reforço também que após essa lacuna do conhecimento,
Você ainda pode fazer a delimitação temporal e espacial, né? Temporal, espacial. Então, é um reforço para você também. Esses elementos você pode fazer edições, né, em algum ponto que você julgar necessário. Às vezes a proposta gera mesmo o ou a, né, enfim. Por exemplo, né, olha, dentro do escopo deste estudo será analisado o impacto da ausência de literatura no ensino médio no contexto do ensino e letramento literário em escola, né? Então, de repente você, na escola ficaria melhor. Você vem aqui em editar conteúdo e altera, coloca na escola. A proposta de pesquisa, ela dá o delineamento no sentido da escrita, né, do conteúdo. Essa questão escrita de uma palavra ou outra, você tem com certeza a liberdade aqui de alterar. Então, uma palavra ou outra, uma ideia ou outra, um termo ou outro que você acha que fica melhor, você pode trocar, é só salvar aqui e já vai ajustando o texto. O que não pode é mexer muito de modo a descaracterizar o resultado original da estrutura, a essência. Tem aluno que mexe tanto que acaba mudando tudo. Então, coloca uma ideia no problema, outra ideia no objetivo geral e aí se perde. Essa não é a ideia. A ideia é ajustar termos, uma palavra ou outra, né, uma vírgula que não está legal aqui, você tira, coloca um ponto, enfim, são detalhes, tá bom? Após isso, né, você pode avançar aqui, a gente tem a etapa da metodologia. A proposta traz também aqui informações metodológicas com relação à abordagem, procedimento. Você pode se aprofundar um pouco nesse olhar também. E aqui na proposta a gente tem a última etapa, que você vai selecionar qual trabalho que você vai escrever. Então, é TCC ou monografia, é projeto de pesquisa, artigo científico, dissertação ou tese, trabalho acadêmico de disciplina, enfim. O que é que você vai fazer? Eu vou selecionar TCC ou monografia a título de exemplo, só para mostrar para você. Mas, é claro, você vai selecionar o trabalho que você vai escrever no momento. Selecionou, você vai clicar em gerar pesquisa. Como eu já tinha esse trabalho cadastrado aqui no Monographs, estou usando ele apenas para mostrar na prática como fazer a revisão aqui para você, então ele já estava cadastrado. Aqui aparece abrir pesquisa, mas para você, como é a primeira vez que você vai fazer, vai aparecer gerar pesquisa. Então, vou clicar aqui. Fazendo isso, o Monographs ele já vai apresentar, olha que fantástico, uma estrutura de trabalho pronta para você, a estrutura bem organizada, só para você começar a escrever aí o seu trabalho na plataforma. É uma facilidade, eu diria, absurda. E aqui na estrutura, o que você vai precisar fazer é cadastrar os capítulos que são essenciais para uma revisão de literatura narrativa. Após a metodologia, você vai começar a fazer esse cadastro dos capítulos. Então, você clica em metodologia para acrescentar os capítulos. Lembrando que nós sugerimos esta estrutura. Sugerimos que os capítulos da pesquisa sejam cadastrados após a metodologia. Mas cada faculdade pode pedir a seu modo. Então, você vai fazer conforme sua faculdade pede, e aqui o Monographs não é uma estrutura engessada. Aqui você também consegue fazer edições. Eu vou mostrar agora como fazer isso para você. Então, após o capítulo de metodologia, você vai cadastrar os modelos da revisão clicando em cadastrar capítulo, nesse símbolozinho do mais que fica aqui no topo da tela. Clicou, o Monographs ele vai te dar mais algumas opções de cadastro. Por exemplo, qual é o tipo de modelo que você quer? Então, você vai selecionar pesquisa/resultado. No modelo, você vai selecionar um modelinho de revisão de literatura narrativa. No título, você escreve revisão de literatura narrativa, ou qualquer outro título. A sua faculdade pode pedir outro nome, enfim, pode variar de faculdade para faculdade. Você também tem essa opção, né, de colocar o título que lhe é exigido. No nível, deixa como primário mesmo, se fosse um subcapítulo ou um capítulo terciário, né, um subcapítulo, capítulo secundário, um terciário, quaternário, mas este capítulo é primário mesmo porque é um capítulo, não é subcapítulo. Então, agora é só clicar em salvar capítulo, ele vai aparecer na estrutura para a gente, olha só. Apareceu aqui logo após a metodologia. Vale a pena o reforço de que, após a revisão de literatura narrativa, a gente cadastra o modelinho de discussão também. É um capítulo importante aqui, é um capítulo também essencial para essa parte da pesquisa. Aqui você vai observar que o capítulo que está cadastrado já na estrutura, né, já veio com o capítulo de análise dos resultados.
Mas, para uma revisão de literatura, o ideal é o capítulo de discussão mesmo. Então, a gente vai trocar esse modelinho clicando aqui no símbolozinho do lápis. Cliquei aqui, é só trocar o modelo pelo modelinho de discussão. E no título, você vai apagar esse título e vai escrever o título de discussão, para ficar de acordo com o modelo do capítulo. O nível também é primário. Clique em alterar, já mudou aqui o capítulo também, que era de análise dos resultados, para o capítulozinho de discussão, que combina mais, né? Que é o ideal para uma revisão de literatura narrativa. E aí, vale o reforço de que essa estrutura ela é moldável. Olha só, a gente mostrou como cadastrar, como alterar o modelo, alterar o título. Eu vou mostrar para você agora que você ainda pode alterar ainda mais essa estrutura se a sua faculdade pedir uma estrutura diferente. Aqui, nesse botãozinho azul, organizar capítulo, se você clicar, você tem a opção de apagar capítulo, remover, mudar também o nível, né? Se é um capítulo, você pode transformar de repente em um subcapítulo. Um subcapítulo você pode transformar em capítulo, então também pode fazer essa alteração. Pode mudar a posição, por exemplo, a professora, minha justificativa, a professora quer que eu coloque após os objetivos específicos. É só clicar no capítulo com o botãozinho esquerdo do mouse, no título, né? Só clicar no título com o botão esquerdo do mouse, segura, arrasta para a posição que você quer e solta. E aí o título ele vai, né, o capítulo ele vai para onde você quiser colocar. Então é uma estrutura totalmente adaptável que o Monográficos oferece para você. Alterou? Clique em aplicar a ordenação para salvar os ajustes que você fez. Agora eu vou mostrar para você como escrever, né, esse capítulozinho de revisão de literatura. Tanto de revisão quanto de discussão. Para escrever, olha, você clica sobre o capítulo que você vai escrever e usa o assistente de blocos. Clique em assistente de blocos. Feito isso, você entra nos blocos ou parágrafos, como queira chamar, do seu capítulo. Para cada bloco ou parágrafo deste, nós temos aqui uma orientação do que escrever. Por exemplo, olha só, o panorama do tema, a gente tem a explicação que diz: em 4 a 5 linhas, procure falar com suas palavras sobre seu tema de forma abrangente. Siga uma linha de raciocínio de quem está exaltando a importância do tema. Então, você lê a explicação, dá uma olhadinha no exemplo. O exemplo, ele traz aí como seria na prática, mais ou menos, essa escrita. E aqui a gente também tem um recurso de regras, de regrinha e nota. Então, você também pode se basear no que as regras estão orientando. Então, o que deve ser escrito, o que não deve ser feito, e aí você monta o seu texto aqui, salva e avança para ir para o próximo bloquinho. Aqui, só como um exemplo, eu vou avançar apenas como orientação. Por exemplo, no próximo bloco, né, que é a abrangência do tema, temos novamente a explicação. Neste bloco, você deve abordar a abrangência geral do tema. Vá até seu projeto e leia seu tema, coloque-o neste parágrafo. Então, você vai dar uma olhadinha no exemplo, escreve seu texto aqui e você vai observar que tem alguns bloquinhos que não tem regra, né? Por quê? Porque são blocos mais simples, né? Eu não diria simples, são blocos que não há uma exigência muito fixa em termos de escrita. Aqui, por exemplo, você já tem uma noção, né, do seu projeto, você já fez, você já está escrevendo com base no que você tem do seu projeto, do tema, então você já tem um domínio. Então não há uma restrição muito fixa com relação à escrita, porque é mais simples e também é uma orientação mais direta, não é muito minuciosa, então logo não precisaria de regras. Mas alguns blocos que são mais detalhados, que precisam de uma atenção mais específica, sim. Por exemplo, os estudos mostram, neste bloco, né, o aluno vai, em relação ao tema que deseja falar, ele vai procurar estudos que falam sobre o tema e vai mencionar um ou vários. E aí tem mais algumas orientações do que fazer no bloco. Tem exemplos. O bloco ele pode trazer um exemplo, mais de um, como você pode perceber neste bloquinho. E aí, olha, aqui temos regras, porque é algo que precisa de uma orientação mais detalhada, né? Tem um certo rigor. Então, aí a gente tem aqui as regrinhas. Vou fazer, só a título de exemplo, eu vou copiar um exemplo desse aqui para mostrar para vocês melhor esse recurso das regras. Olha só. Lembrando, você não vai copiar os exemplos, né? Você vai escrever seu texto. Eu só vou copiar a título de exemplo mesmo, só para mostrar para você como seria. Ó, vou copiar e colar aqui no assistente de blocos. E aí, olha só que legal. Quando você escrever seu texto, isso vai acontecer, né? Antes, as regrinhas estavam vermelhas, a nota estava baixa. Ao passo que você for escrevendo, a tendência é que as regrinhas fiquem verde
e a nota suba para 10. Quando você for escrevendo, se de repente você, terminei já a minha escrita. E olha só, se ficar assim, eu vou até tirar uma frase, só para te mostrar. Terminei minha escrita, mas se eu fiquei com nota 6,7, tem uma regra pendente, o que é que será que eu estou fazendo de errado? Você vai ter esse parâmetro, porque é só você olhar. 6,7 não é uma nota boa, o ideal é buscar o 10. Por que eu estou com 6,7? O que está em vermelho é o que está deixando você com essa nota. Se tudo tivesse em verdinho, na cor verde, você estaria com 10. Então, o parágrafo deve conter no mínimo 50 palavras. Você escreveu 39. Logo, é isso que está impactando essa nota baixa. Então, o que é que você precisa fazer? Escrever mais um pouquinho aqui para contemplar a regrinha e a nota subir para 10. Olha que fantástico, né? Então, não tem erro, não tem como errar. É um parâmetro de escrita que o Monográficos traz para te orientar, em que você vai combinar a explicação do que escrever no bloco, os exemplos e as regrinhas e a nota para montar seu texto. Não tem erro. Se você seguir essas orientações, com certeza você vai ser aprovado com uma nota altíssima do seu orientador. O Monográficos, ele também apresenta aqui, olha, alguns estilos de texto. Deixa eu te mostrar. Aqui nesse bloco seguinte, é o bloco de argumentação sobre o que os estudos mostram. Então, nesse bloco, você vai argumentar sobre o que você escreveu no bloquinho anterior. Para você perceber, aqui nos estilos de texto, são moldes textuais que o Monográficos apresenta, que facilitam a sua escrita. Olha, nesse bloco, como é um bloco de argumentação, a gente vai focar nos estilos de texto de argumentação. Olha quantos moldes textuais você tem para explorar. Então, tem molde textual para quem vai fazer uma argumentação causal e citação indireta, contra-argumento e citação indireta. Então, tem aqui, olha que fantástico, a argumentação para cruzar opiniões, articulador de argumentação de conteúdo 2. Eu vou pegar aqui um aleatório, vou pegar esse aqui só para mostrar para você como seria na prática. Então, cliquei, ele vai aparecer aqui para mim. Eu soltei antes, é por isso que não selecionou, vou fazer novamente. Estilos de texto, argumentação. Então, eu vou escolher este aqui, olha. Articulador guia argumentação de conteúdo 2. Cliquei. Argumentação, aí eu vou escolher esse aqui. Articulador MEC, argumentação de conteúdo 1. Vou clicar. Cliquei. Como esse bloco, ele é um bloco de argumentação, então no bloco você vai argumentar sobre o que você mencionou no bloquinho anterior, aqui nos estilos de texto do Monográficos, né, que são moldes textuais para você facilitar a sua escrita. Olha, eu vou clicar nessa setinha, eu tenho aqui vários moldes textuais de argumentação. Então, eu posso usar um articulador, um molde textual de argumentação, já que o bloco pede uma argumentação. E tem vários, olha que fantástico. Tem articulador aqui de argumento causal e citação indireta, de contra-argumento e citação indireta, enfim, são vários. Eu vou usar um articulador, deixa eu me escolher aqui, pode ser este aqui, articulador guia argumentação de conteúdo 2. Olha, quando eu clicar, o articulador, o molde textual, ele aparece aqui na tela. E aí você vai completar, no lugar que tem aqui esse símbolozinho, né, o colchete e os 3 pontinhos, você vai completar com o seu texto. Olha só, uma das formas de fazer isso é reforçando a importância, né? Você vai escrevendo. Reforçando a importância de trabalhar com gêneros, e aí você vai escrevendo, né? Em cada símbolozinho você vai completando com o texto, então facilita demais, né? Facilita muito a escrita. E aqui, olha, só para mostrar para você, tem outros moldes. Eu vou apagar aqui. Tem outros moldes textuais, tem de citações de leis. Então, se você de repente vai fazer uma citação longa de uma jurisprudência, não sabe como fazer, tem molde aqui para te ajudar. E aí segue o mesmo ritmo, você só vai completando as informações. Por exemplo, a citação longa de jurisprudência, se eu clicar, vem aqui um modelo, você já sabe o que preencher aqui, então você não vai se preocupar, o que eu coloco, professora, quando eu fizer? Não, você só precisa pegar ali o trechinho, colar aqui, né, da citação da jurisprudência e alterar, claro, essas informações, o ano, enfim, atualizar, né, mas o molde aqui você já tem, então é muito, muito fácil de fazer com esses estilos de texto monográficos. Tem também aqui, olha, articulador para conclusão, caso você esteja escrevendo um parágrafo conclusivo, conectivos textuais,
né, que são moldes textuais, interparágrafos, intraparágrafos, são palavras, olha, se eu clicar para você usar, além disso, ademais, né, para indicar adição. Isso são conectivos, esses são conectivos para você usar para conectar suas frases em um parágrafo. Então, tem muita coisa legal, né? Em um parágrafo ou entre os parágrafos, né? Ou dentro do parágrafo para ligar as frases, né? Que são os intraparágrafos, aqui interparágrafos. São conectivos para ligar os parágrafos. Então, tem muito conectivo bacana. Tem os conectivos para citação mesmo, para imagem. Então, são muitos recursos que você pode explorar aqui no Monographs para facilitar a sua escrita. Eu vou até mostrar para você, eu vou até deixar aquela citação da jurisprudência, só para a gente ver depois como ficaria lá no Word, né? Eu vou mostrar para você como exportar esse trabalho para o Word. Então, você vai seguindo aqui as orientações, o assistente de blocos, até finalizar a escrita do seu capítulo. Quando você finalizar, você vai clicar em concluir para voltar, né, para os capítulos do seu trabalho. Aqui vale a pena dizer que estes capítulos de revisão de literatura e de discussão, os capítulos empíricos do seu trabalho, ou seja, os capítulos práticos, né, da sua pesquisa de forma prática. Aqui, né, você vai apresentar o estado da arte, né? O que é que você tem aí de contribuição dos autores antigos, autores atuais também, o que é que esses autores estão mencionando, quais são as contribuições para a temática, o que há de mais recente com relação a essa temática. Então, é isso que se apresenta aqui na parte empírica, na parte prática da sua pesquisa. Aqui na revisão de literatura, né, no capítulo propriamente dito, você vai relacionar os objetivos com algumas literaturas. Já na parte da discussão, você vai explicar como você alcançou os seus objetivos. São modelos essenciais, mas eu reforço, cada faculdade tem a sua exigência. Pode ser que a sua faculdade peça discussão, pode ser que não peça, e aí você já sabe que você pode fazer aqui no Monographs, apagar, acrescentar, editar, como queira. Estes aqui, o capítulo 2 ao capítulo 8.2, são os capítulos do referencial teórico, são os capítulos da parte teórica do seu trabalho, que você vai buscar os autores, né, o que os autores, eles falam, né, o que tem sobre um tema, sobre o tema, o que eles apresentam sobre o tema. É uma parte mais teórica, né? Na parte prática é como se você participasse, né? Você faz parte da pesquisa. Aqui você só apresenta, aí você vai buscar o que os autores têm sobre o tema. Pode ser que a faculdade peça a parte teórica, pode ser que não peça, então tudo pode variar de acordo com cada faculdade. Então é sempre bom ficar atenta às orientações da faculdade. Eu vou exportar esse trabalho para o Word para mostrar para você como fica, né, o trabalho do Monographs para o Word. Então, para isso, é só clicar aqui, olha, em exportar para o Word. Após clicar, né, o trabalho ele já é baixado. Pronto, já baixou. Vou clicar aqui para abrir o trabalho no Word. Vou aguardar um pouco. Pronto, agora eu vou clicar aqui em habilitar a edição. O Word pergunta se eu desejo atualizar os campos. É comum essa pergunta, eu vou clicar em sim. E aqui você percebe que o Monographs gerou um trabalho com capa, folha de rosto. O Monographs traz um molde todo formatado na norma ABNT, nas normas, para você atualizar. Você vai colocar o nome da sua faculdade, do seu curso, seu nome, título do seu trabalho e demais informações você vai atualizar. Claro, você atualiza com cuidado para não alterar a formatação. Então, o nome do aluno tá com letra maiúscula, tá em negrito, é só atualizar, né? E manter o que é feito aqui. Por exemplo, Isadora. Então, aí a gente vai atualizando, sem mexer na formatação. É só trocar para suas informações. Aqui a gente tem folha de aprovação, segue a mesma orientação. Temos aqui dedicatória, agradecimento, epígrafe, todos esses pontos você vai atualizar para suas informações. Aqui mais abaixo a gente tem um sumário, olha só que legal, você vai clicar no meio do sumário com o botão direito do mouse e em seguida clica aqui com o botão esquerdo em atualizar campo e atualizar o índice inteiro. Clicou em OK, atualiza esse sumário, o sumário fica todo formatado nas normas ABNT
É importante fazer isso também. Olha que fantástico, né? E aqui mais abaixo o textinho que a gente tinha escrito, eu vou descer aqui, só para mostrar para você o recuo, né, da citação que a gente fez lá na plataforma, ficou certinho aqui, olha que legal. Então, formatação garantida com monográficos. Eu espero que essas orientações elas sejam úteis para você, que você faça um bom trabalho e que você, com monográficos, consiga ser aprovado, conquistar a sua nota 10. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Eu aguardo você. Bons estudos. A escrita, uma desse canal, sua vitória vai chegar. Guia da monografia, é só seguir.